Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão 014. E aqui você já sabe, é o nosso podcast para falar sobre a sua marca, sobre o seu projeto. Eu quero ouvir quais são as suas dificuldades, eu quero te ajudar a alavancar os seus resultados de um jeito bem fácil e bem simples de se fazer negócio. Meu nome é Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui de Bauru, eu tenho mais de 20 anos de experiências dentro das empresas e eu sou especialista em novos negócios. E eu quero te convidar para ficar aqui comigo hoje, nessa conversa, que nós vamos ter muita coisa legal. Hoje, eu estou aqui com a Natasha Freitas Vítica. Ela é advogada trabalhista e ela é sócia fundadora de duas empresas, a Vítica e Lopes Associados Advogados, e também da NWB, que é uma empresa para registro de marcas. Nós vamos conversar sobre assuntos tão importantes que muita gente tem medo, mas que é extremamente importante para os nossos negócios. Vamos conversar com ela. Tudo bem, Natasha? Tudo bem, Cel. Eu agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui e espero contribuir hoje, né, com esse bate-papo. E para a gente iniciar, eu queria saber, Natasha, como é que foi assim o seu despertar pela área de direito? E dentro da área, como que você chegou ao segmento do trabalhista? Sim. Eu entrei, né, na Faculdade de Direito em 2004, né, e me formei em 2008. Nesse tempo, eu trabalhei em alguns escritórios, né, inicialmente na área de cobrança e depois estagiando realmente na área jurídica, né? Também fiz estágio na Defensoria Pública do Estado. E aí, quando eu me formei, eu iniciei advogando num grande escritório aqui da cidade, na área trabalhista, que era uma área que eu já me identificava antes e que eu era totalmente apaixonada. Com isso, esse amor só aumentou, né? Foi onde eu fiz minha pós-graduação na área. E aí, quando eu me desliguei desse escritório, eu e meu sócio, né, que na época era meu namorado, né, e hoje é meu esposo, nós decidimos empreender. Nós já tínhamos, né, esse sonho, né, de termos o nosso escritório. Mas aí, quando eu me desliguei desse grande escritório, que foi em 2010, eu comecei a advocacia autônoma. Né, nós não constituímos sociedade naquele momento, porque o meu sócio ainda cursava direito, né? Então, ele não havia se formado ainda. Então, foi ali que eu comecei a advogar inicialmente como autônoma, né? E aí, depois, em 2015, foi quando nós formalizamos a sociedade, né? Então, a Vítica e Lopes Sociedade de Advogados, ela agora, em 2025, ela completa 10 anos. Mas a minha atuação como advogada já faz mais de 15 anos. Ô, Natasha, e você sempre foi, desde o início, trabalhista? Sim, sim. Sempre atuou nessa área. No início, você acaba atendendo outras áreas também, né? Certo. Mas aí, com o tempo, eu me especializei e consegui nichar, né, o nosso escritório para a área trabalhista e também na área tributária, que é a área de especialização do meu sócio. Certo. Né? Então, hoje, nossas grandes atuações são em relação à área trabalhista, tributária e empresarial. Entendi. Vamos explicar um pouco sobre as duas áreas? Você pode explicar para a gente? Por exemplo, qual a diferença dessas duas áreas, a trabalhista e a tributária? Sim. A trabalhista, ela engloba toda a parte, desde o planejamento, né, quanto a parte do contencioso, né, dos litígios relacionados às relações entre trabalhador, né, e o empregador, e também a questão de prestadores de serviços, estagiários, toda essa parte de pessoas dentro de uma empresa, né? Então, hoje é muito divulgado, né? Não só os funcionários, né? Mas também a questão dos prestadores de serviços, que ali, como pessoas jurídicas, acabam também prestando serviços para as empresas. Então, a gente dá uma assessoria total, tanto do planejamento, né, do que
como adequar as empresas, né, para obedecer à legislação e diminuir os riscos de ter um passivo aí, né? O passivo que nós falamos, para que fique mais claro, é da pessoa assumir ali um risco de ter um prejuízo na frente por descumprir a legislação trabalhista. Certo. A parte tributária já é também voltada para as empresas, mas também para pessoas físicas em relação aos impostos, né? Então, também uma análise tributária, ela é de suma importância nos negócios, porque você acaba diminuindo os encargos dentro daquele seu faturamento para tornar a empresa cada vez mais sustentável dentro da legislação. Então, nós somos um país que a carga tributária é altíssima, como a carga trabalhista também, né? Sim. Então, a assessoria nessa parte de consultoria, ela é no intuito justamente de diminuir isso, né? Adequar a sua empresa, os seus produtos, à legislação de uma forma que você pague realmente aquilo que é devido e não por um desconhecimento acabe pagando mais, né? Certo. Ou se você pagou mais porque você tributou de uma maneira diferente que era o que você poderia, de você ter restituído esses valores e tornar sua empresa mais lucrável, né? Então, a primeira empresa, que é a Vítica e Lopes, né? Sim. Ela é responsável, então, por essa assessoria nas empresas. Sim, né? sim. De fazer esse levantamento e de aconselhar dentro da legislação, certo? Isso mesmo. Tanto o preventivo, né, quanto o contencioso. Que o contencioso seria assim, quando a empresa já fez o errado, acabou sofrendo ações, então a parte de defesa, a parte de regularização dessas empresas, né? Certo. Porque muitas empresas elas nascem, no entanto, o empreendedor ele não tem muito conhecimento e acaba fazendo coisas, né? Sim, Tomando sim. atitudes erradas Verdade. pelo desconhecimento. Sim. Então chega uma hora que ele começa a sentir isso, esse impacto, né? Esse prejuízo, esse passivo ali, porque uma hora a cobrança chega. É verdade. Seja de impostos, seja na parte trabalhista, né? Sofreu uma reclamação trabalhista. E aí é onde ele toma conhecimento, olha, eu preciso ver o que está errado aqui, porque se eu continuar errando, minha empresa vai ficar inviável ali na frente. Sim, né? sim. Então, nós auxiliamos no quadro geral mesmo. Né? Então, no início, muitos empreendedores contratam o escritório no sentido de ter essa assessoria para já começar correto e minimizar esses riscos ali no orçamento, né, no seu faturamento, e tem outros que não, que assim, já tem ali um tempo de empresa e começa a sofrer ações e querem se adequar e querem diminuir esse passivo e aí contratam para que a gente tome as providências e regularize isso ou defenda eles em ações. Alguma que já sofreu. Já entendi. sofreu. O Natasha, é isso que eu queria te perguntar. Essa assessoria, ela acontece em qualquer segmento. Sim. Qualquer empreendedor pode contratar o seu serviço. Sim, o serviço da empresa. Sim, qualquer segmento. Independente da fase do negócio, por exemplo. Tanto no início, quanto quando ele já está sofrendo esse contencioso que você falou. Sim, independente, né? É por isso que nós falamos que o nosso atendimento ele é personalizado. Por quê? Porque cada cliente é único. Então, é analisado a particularidade de cada empreendedor e assim na etapa que esse empreendedor ele está. Perfeito. Então nós analisamos desde o empreendedor que pretende ainda abrir a empresa, porque tem pessoas que preferem, não, eu vou fazer um planejamento, eu quero saber quais são os meus riscos, quais são os meus custos, o que eu vou ter que assumir dali para frente. Então, está na etapa 1, está na etapa do planejamento. Não, tem outros que está na etapa 2, que já abriu a empresa e ali quer se adequar. Tem outros que já têm ação. Então, cada caso é tratado individualmente e é feita uma estratégia para aquele caso específico, né? Certo. Então, vou te dar um exemplo, se caso seja possível, né? Sim. O que acontece? Nós temos, por exemplo, uma empresa que ela sofreu uma fiscalização e ela foi chamada, né? Porque assim, a área trabalhista, ela tem o Ministério do Trabalho, que mediante denúncia ele pode fazer uma fiscalização e verificar se você cumpriu todas
todas as normas, a legislação. E aí, quando eles foram notificados, eles não eram nossos clientes ainda, foi onde eles entraram em contato conosco. Então, quando nós sentamos para analisar, né, tudo o que estava errado ali, nós vimos o quê? Que, na verdade, era realmente falta de conhecimento. Por quê? Uma adequação na realidade que eles tinham ali, faria com que eles não tivessem descumprido a legislação. Então, para você ter uma ideia, era uma empresa que os funcionários trabalhavam todos os dias, chegava no sábado, trabalhava mais do que 2 horas extras, né? Então, quando dava ali a carga horária de 44 horas, se você fosse considerar no sábado, faria mais de 2 horas extras no sábado. Certo. E aí isso era motivo de não, a legislação não permite que seja habitual essa jornada que extrapole 2 horas extras diárias. E aí o que nós fomos verificar? Que assim, que estava errado a forma como a escala desses funcionários foi estabelecida. Porque tinha funcionário que entrava às 8 da manhã, mas que ele não era necessário ali às 8 da manhã, porque era uma empresa do ramo alimentício. Então, eles cumpriam uma jornada de comércio, de loja, só que eles não eram uma loja. Então, o que a gente viu? Não, então vamos fazer uma adequação aqui na escala. Olha, tal funcionário, essa função, ele precisa estar aqui tal hora. Então, então vamos colocar de tal a tal hora. O outro funcionário, ele precisa estar nesse mesmo horário? Não. Então, por que ele está aqui nesse mesmo horário? Né? A jornada de 44 horas, você não precisa distribuir ela 8 horas de segunda a sexta e no sábado 4 horas, como eles estavam fazendo ali. Não, você pega 44 horas, divide por 6 dias, uma compensa, faz o banco de horas. Então, é todo um planejamento. Sim. Então, na hora que nós adequamos isso, primeiro que assim, ele pagava todas essas horas do sábado, que era acima de 2, como extra, na folha, tudo certinho. Sim. Porque é uma empresa que paga tudo corretamente. Mas mesmo ele pagando, estava errado, porque não poderia ser acima de 2. Entendi. E aí, na hora que a gente fez essa adequação, ele ficou dentro da lei e ainda economizou, porque parou de pagar hora extra, porque não era necessário aquela hora extra, entendeu? Então, foi uma adequação que deixou ele dentro da lei e cessou ali o prejuízo dele, né? Aquele custo que aumentava muito a folha de pagamento dele, que, na verdade, era totalmente desnecessário. E ele não sabia que era desnecessário. Certo. Né? Então, essa é a parte que entra a questão do próprio planejamento, né? Porque cada empresa é única. Então, eu não posso considerar a jornada que eu aplico numa loja a jornada num restaurante. Porque, por exemplo, como que um funcionário num restaurante vai almoçar da meio-dia a 1? Se ali é o horário de pico. Sim. Né? Sim. Então, você tem essa possibilidade, né? Muito se fala que a legislação trabalhista ela é engessada, mas, na verdade, ela não é engessada. Ela estabelece o que deve ser obedecido para que o trabalhador tenha segurança, né? Tenha a medicina e saúde e segurança do trabalho, porque é do empregador a obrigação de manter um meio de ambiente saudável, né? Porque você tem que preservar isso no trabalhador, mas você pode adequar isso de acordo com a sua realidade para que a sua atividade se desenvolva. Sim, né? E que exemplo importante esse que você deu de planejamento mesmo. Ficou muito claro assim, a importância dessa assessoria, né? Porque você vê a pessoa não tinha esse conhecimento, estava mais fácil do que ela imaginava, né? E só vai conseguir com um especialista, que foi no caso que vocês fizeram, né? Sim. O Natasha, e me fala um pouquinho sobre como foi essa virada de chave para empreender, né? Sim. Todo mundo acha que é tudo muito lindo, né? A carreira de advocacia é muito linda, só brilho. Mas eu queria que você me falasse como é que foi esse começo, essa virada de chave. Você trabalhava, né? Sim. CLT? Não sei. Isso, CLT. E aí você resolveu empreender, né? Sim. Qual foi a dificuldade ali no começo da área? Como que você conseguiu, né, assim, se estabelecer aí dentro do empreendimento, do empreendedorismo? Então, eu e o meu sócio, né, nós sempre tivemos esse sonho, né, de ter o nosso próprio escritório, né? Então, quando eu me desliguei desse grande escritório que eu trabalhava, eu entendi que aquele era o momento de arriscar. Então, eu era muito jovem, na época tinha 24 anos, e era um momento que eu achava que era propício
realmente para arriscar, sabe? Certo. Porque chega determinados momentos que a gente fica, né, às vezes um pouco mais cauteloso, quando já temos família constituída, filhos, dá aquele receio maior. Como eu ainda morava com os meus pais, então eu falava, eu entendi, agora tem que ser, né? Se não for agora, não vai ser depois. Mas o medo, ele acontece, né? Principalmente porque o mercado, ele é muito competitivo e a parte da advocacia, ela além de ser existirem vários advogados qualificados e tudo mais, ela também tem muitas restrições na parte de divulgação, né? Porque a advocacia ela é uma atividade técnica, né? Ela não é uma atividade mercantil. Então, o início do projeto mesmo da advocacia autônoma, até você se estabelecer, até você ter os seus clientes, né? Até você dar resultado, porque o que traz realmente cliente é você dar resultado satisfatório, né? Sim. Então você acaba levando um tempo ali. Então, até isso acontecer, são muitos perrengues, né? Verdade. Muitos momentos você pensa em desistir, mas desistir nunca é uma opção, né? Então eu até brinco, quem me conhece sabe que eu falo, olha, é você ficar lá, chorar 20 minutinhos embaixo do chuveiro e levantar a cabeça e seguir. Né? Eu até cito isso, né, como nós falamos para empreendedores, porque todo empreendimento, todo empreendedor passa por altos e baixos. Né? Então, eu penso assim, que tudo passa na vida, tanto o momento bom quanto o momento ruim. Né? E como diz meu sócio, ele sempre fala para mim, olha, se você soube usufruir do momento bom, se você aproveitou o momento bom, tenha psicológico para lutar no momento ruim, né? Porque vai passar. Tanto o momento bom quanto o momento ruim, ele vai passar. É verdade. Né? Então, você tem que estar pronta para isso. E o empreender, seja na advocacia ou em qualquer ramo, é assim, né? Você não é uma linha sem curvas, né? Você sempre vai ter momentos onde você vai ter mais dor de cabeça, né? Mais preocupações, e outros momentos que fica mais tranquilo. Então, desde o início foi assim. Então, a persistência, a dedicação, né? Eu creio que tudo que você faz com amor, com paixão, não tem como dar errado. Eu acredito muito nisso. E uma outra situação que eu penso, né, é assim, você sempre tem que analisar a sua realidade. Não adianta você comparar os seus resultados com outras pessoas, porque isso te frustra. Porque às vezes você está no estágio 1, por exemplo, quando eu abri o escritório, né? Eu acabei de abrir o escritório. Lógico que se eu fosse olhar para o lado, tinha advogados consolidados, com rendimentos altíssimos, andando com carros maravilhosos, casa. Mas não teria como eu comparar a minha realidade de acabar de abrir um escritório com um advogado que já estava há 20 anos de profissão. Né? E isso eu vejo que muitas vezes as pessoas desistem justamente por isso. Isso em qualquer ramo. Eu abro uma lanchonete. O primeiro mês eu não vou faturar milhões. Eu tenho que me dedicar ali. Eu vou plantar e uma hora os clientes vão se fidelizarem, cada vez vai aumentando e seu resultado vai aumentando com isso. Aí não adianta, eu acabei de abrir. Não, eu vou fechar porque a tal lanchonete, o faturamento dela é 100 vezes mais que a minha. Onde eu estou errando? Né? Então, eu acho que de uma certa maneira, esse pé no chão, sabe? Não, olha, a minha realidade é essa, eu estou fazendo o melhor dentro da minha realidade, não tem como dar errado, porque eu não vou desistir. Então, né, o empreendedor dorme e acorda pensando em fazer como dar certo. Né? Então, eu acho que isso que fez também com que nós perdurássemos aí esses 15 anos, né, que eu conto desde lá da advocacia autônoma e sempre crescendo, porque nós entendemos isso, né? Que assim, cada passo é um passo e você tem que sempre seguir acreditando naquilo que você faz, fazendo com ética, com transparência,
fazendo da maneira correta, mas não desistindo diante dos percalços, diante das adversidades, porque elas vão existir. Elas vão acontecer. Não tem o que fazer. Independente da área. Independente da área, né? E falando um pouquinho, ainda falando um pouquinho desse começo, eu sempre tive curiosidade de saber, e acredito que a pessoa que está começando também na área, né? Esse início, como que foi feito a captação de clientes, né? Assim, era por indicação, porque hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Mas há 15 anos atrás, vamos dizer assim, sim, como que era feito essa captação de clientes para uma advogada recém-formada, né? Que tinha uma experiência dentro de uma empresa? Como que foi feito isso para vocês? Vocês trouxeram alguém de fora? Como que foi, né? Então, não. Na verdade, na época, utilizava-se muito cartão, né? Cartão de visita, né? Porque as redes sociais não eram utilizadas ainda para esse fim, né? E, na época, também existia algo que hoje é bem raro, que era a questão de você atuar auxiliando escritórios de outras cidades, porque, na época, o processo era físico, né? Diferente de hoje do digital. Então, a primeira situação era o cartão, né? Então, onde você fosse e tivesse a oportunidade, você tinha que deixar que a outra pessoa soubesse que você era advogado. Então, a entrega do cartão. E, além disso, a questão da correspondência como advogado, né? Então, advogados, por exemplo, um advogado do Piauí precisava ter acesso a um processo físico daqui. Então, existia um cadastro de advogados, um banco de dados de advogados, onde eles ligavam e contratavam para você ir lá e fazer isso para ele. Olha, você tira a cópia aqui desse processo e me manda, porque eu tenho um prazo. Olha, vai ter uma audiência aí, eu não posso sair daqui do Piauí e ir para Bauru, você pode fazer audiência para mim? Então, era uma forma também de você acabar ficando conhecido, porque você estava sempre ali no fórum, né? Hoje, o fórum meio que não vai quase ninguém, porque as audiências são digitais, os processos digitais, mas naquela época o fórum era lotado, todo dia tinha audiência física, presencial, né? Então, essa era uma forma também. E também, aquilo, eu creio muito nisso, sabe? A sua trajetória de vida, ela te auxilia também. Porque o que eu vejo, né? As pessoas que acabaram convivendo tanto comigo quanto com o meu sócio, antes, nas outras empresas, nos outros trabalhos, que viam a forma como éramos, né, como somos, e acreditavam, né, e confiavam, né, a relação de confiança, depois, quando nós saímos, acabaram procurando, né? Então, eu falo assim que nós temos que ser, né, éticos, corretos em todos os momentos da nossa vida e com todas as pessoas. A forma como tratamos as pessoas, independente do nível que elas ocupem, né, o cargo que elas ocupem, seja quem for, sempre tem alguém vendo a forma como você é, e isso causa admiração ou repulsão. Isso é fato. Isso é fato. Então, e não adianta. Os nossos atos é aquilo, né? Não adianta plantar morango e querer colher abacaxi. Então, acho que isso também interfere, sabe? Porque é a linguagem não falada, né? Sim. É aquilo que você demonstra. E a relação com o advogado, ela é uma relação de confiança. Então, se você é uma pessoa que nas suas relações extrajurídicas, por exemplo, não é uma pessoa que é arrogante, não é ética, não trata as pessoas bem, isso vai influenciar dentro do seu escritório, porque essas pessoas não vão te procurar, essas pessoas não vão te dar uma boa recomendação, né? E isso é em tudo, né? Sim. Muitas vezes você deixa de contratar uma pessoa que ela tem uma reputação profissional melhor para contratar uma outra que às vezes é recém-formada, mas porque você sabe da luta da pessoa, você sabe do caráter da pessoa, você sabe do esforço da pessoa, da dedicação da pessoa. Então, você dá um voto de confiança. Eu acho que isso, no começo da carreira, impacta muito, né? Onde você precisa da confiança das pessoas, porque você ainda não tem resultado, você está no começo, né? É diferente, por exemplo, 10 anos depois, que você já tem seus resultados que falam por você. Olha, não, realmente, ela
ela ou qualquer advogado, é um profissional que tem competência. Mas no início, seu segundo processo, como que você vai demonstrar a sua competência? Sim. Você ainda não teve a oportunidade do resultado. Então, a pessoa ela confia naquilo que você passou para ela, né? Eu tô achando tão bonito você falar, tô aqui admirada você falando, sabe por quê? Porque, assim, geralmente as pessoas, elas têm esse receio, né, de falar com o advogado, de expor as suas ideias, de expor os seus problemas, né? E também tem aquela questão, assim, de achar que advogado é só para resolver problema, né? Só quando o problema vem. E você falar, assim, essa parte humana, né, de você ser uma pessoa ética, não só quando você está atuando, mas em toda a sua vida, né? Em toda a sua carreira, em todos os seus tratamentos, mostra realmente que a gente precisa muito dessa área, a gente precisa muito desses profissionais, né? E não só para resolver problemas, mas como prevenir esses problemas também, né? E eu estou achando muito bonito você falar assim, com tanto amor pela sua profissão. Sabe? Assim, é de se admirar, de verdade. Parabéns por toda essa história sua. E, com certeza, ela é de sucesso por conta disso, né? Por conta do seu amor pela profissão e, com certeza, também pela sua ética, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, parabéns, de verdade, pela sua trajetória, viu? Vamos falar mais, então. Eu vi que você também agora é CEO, né, de 2 empresas. Como que você está conciliando? Você também ainda atua como advogado, ou você fica mais na parte de gerir mesmo, de administrar? Então, faço as duas. Atuo como advogada, né, e também na parte estratégica, na parte de administrar. 3 funções aí. 3 funções. E como que você equilibra tudo isso? Assim, como que você administra o seu tempo? Todos os dias são atividades que você planeja durante o dia? Tem dia para cada coisa? Como que você faz isso? Então, a agenda ela é realizada, né, de acordo com as necessidades de cada empresa, né? Então, muitas vezes eu preciso me dedicar mais para a parte da advocacia, né, realmente atuando ali como advogada. Em outros momentos, a parte estratégica, né, e como eu disse, acho que inicialmente, é aquilo, né, o CEO, o estrategista da empresa, ele acaba ficando full time, né, porque, assim, a todo momento, eu brinco e falo, nossa, eu durmo pensando em como fazer e acordo pensando, e às vezes até no meio da noite, sabe? Porque, assim, eu acho que a ânsia, né, a paixão mesmo, faz com que você queira fazer dar certo. Então, acaba não se tornando um fardo, né? Então, você dá um jeito de conciliar tudo isso, né? Porque se faz necessário, então você se adapta às necessidades ali daquele momento. Entendi. Tudo de uma forma saudável, né? Para a gente manter a qualidade, né? Sim. Isso é importante, né? Porque eu vejo muito na internet uma frase, eu acho fenomenal, que ela fala assim, né? Nenhum CNPJ vale a sua saúde, né? Nenhum CNPJ vale seu filho perder a mãe, ou perder o pai, ou seu esposo perder, né, você. Então, você tem que se adequar, né, de uma maneira que você consiga, lógico, fazer as atribuições que você se predispôs a fazer, mas não pode abandonar a sua família, e não é nem saudável, né? Sim. Eu li, que eu não me recordo, o autor, ele fala, né, que o relógio ele tem 24 horas, não é à toa, né? E a questão do descanso é saudável, né? Então, para você ter saúde, você precisa também descansar, né? Sim. Então, isso de não ter descanso, eu não tenho férias, isso não deve ser um motivo de orgulho, né? Porque quantos momentos você perde? É verdade. Então, eu tento conciliar bastante. Eu tenho uma filha de 2 anos, né? De 2 aninhos. É uma princesa. Graça. No meio de toda as atividades, ainda tem um presentinho. É a minha paixão. Que é a paixão, eu acredito. E aí, eu tento, assim, ser o mais presente possível, porque são momentos que não voltam. Exato. E voam, né? Exato. Às vezes, quando a pessoa fala assim, nossa, aproveita que voa.
E realmente. Eu acho que depois que você se torna mãe, aí você vê que realmente Como a passa vida o tempo. voa. É mesmo, Né? é verdade. Então, eu acho que nenhum CNPJ vale também os momentos que com ela, com o meu esposo, com a minha família Até também. porque são eles que recarregam a nossa energia, né? Recarregam nossas energias, as forças. Quando a gente está bem com eles, a gente também consegue também dar conta do que está fora, né? Sim. Com mais clareza, né? Sim. Eu acredito muito nisso também. Vamos falar um pouquinho, então, da NWB, que é uma empresa para registro de marcas, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse registro de marcas. O registro de marca, ele se dá perante a um órgão que ele é nacional, né? O registro de marca, ele te garante uma proteção nacional que é junto ao INPI. Então, como que funciona esse registro? O primeiro passo, precisa verificar se aquela marca ela está disponível para registro. O que quer dizer isso, se ela está disponível? Se não tem outra empresa que já utiliza aquela marca. Porque, às vezes, nós pensamos assim, nossa, eu inventei essa marca. Mas, na verdade, alguém já teve a mesma ideia e já utilizou essa sua invenção sem saber que você, né, que inventou, até mesmo porque muitas vezes são palavras comuns e a pessoa também teve a ideia de utilizar como marca e já pediu o registro. Então, o INPI ele só permite uma marca, um proprietário da marca. Então, a partir do momento que a marca é deferida no INPI, né, que é aceito, que é falado que aquela marca é procedente, você tem a garantia de utilização dela a nível nacional por 10 anos. Né? Então, o primeiro passo é verificar se já não tem uma empresa que já pediu esse registro dessa marca. Verifiquei, aquela marca está disponível, né? Ninguém pediu o registro. O segundo passo é verificar se a sua marca ela preenche os requisitos para registro. Porque não é toda e qualquer palavra que pode ser registrada como marca. Né? Então, por exemplo, palavras genéricas. Você não pode registrar como marca, porque a marca ela tem que te diferenciar no mercado. Então, a sua marca é algo que, perante os consumidores, diferencia você, que as pessoas saibam que aquele produto daquela marca é seu. Então, por exemplo, eu não posso pedir no NPI para registrar a palavra caneta. Caneta é minha marca. Não, por quê? Porque várias empresas utilizam a caneta. Caneta é algo genérico. Como que o NPI vai permitir que você registre para você? Então, ninguém mais vai poder usar a palavra caneta. Né? Então, um dos requisitos é isso, é você ter na sua marca algo que te diferencie das outras marcas. Outra questão que é verificado são se na sua marca, né, porque a marca ela não é só o nome, por exemplo. Então, tem os símbolos, a forma, a grafia, tudo que engloba a sua logo, tudo isso é analisado, inclusive até a fonética, como se lê a sua marca é analisado para registro de marca. Não só a escrita, não só o jeito que pronuncia mesmo. O jeito que pronuncia mesmo. Tudo isso é analisado. Então, você tem que verificar se aquela marca que você inventou, né, que você quer utilizar, se ela preenche esses requisitos. Então, é caneta? Não. Então, caneta eu não vou conseguir, porque caneta é uma palavra genérica. Então, não adianta você trabalhar aquela marca com a palavra caneta só, porque não vai resolver. Então, aí você vai para essa outra análise. Aí, depois disso, a marca está disponível, preenche os requisitos, aí você faz o pedido junto ao órgão. Uhum. Quando você faz o pedido junto ao INPI, é publicado um edital, onde é dado um prazo de 60 dias, né, para que pessoas, né, ou empresas façam oposição a esse registro. Então, para que elas se manifestem, né? Por exemplo, olha, ela está falando que a marca é dela, mas a marca é minha. Eu utilizo essa marca já desde a data de tal, eu já tenho o registro desde a data. Então, aí é uma parte onde é dado publicidade a nível nacional para que pessoas que tenham algum motivo para se oporem àquele registro, pessoas ou empresas, possam se manifestar. Depois dessa etapa, aí vai para a análise realmente desses requisitos, né? Uhum. Se preenche
a questão da disponibilidade, a questão dos requisitos formais ali para o registro. E depois disso é deferido o registro de marca, onde você tem 10 anos ali de uso exclusivo dessa marca. Então, Você fica dono daquela marca. Você fica dono daquela marca. Tá. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você tomar conhecimento que outra empresa está utilizando aquele nome, aquela marca, você pode notificar essa empresa para que ela cesse, que ela pare de imediato de utilizar a marca. E você pode, inclusive, entrar com uma ação de reparação, né, pelo uso indevido dessa marca. Então, porque a marca era sua, a pessoa utilizou a marca, ela oferiu lucro, e aí não pode, porque a marca já era sua. Né? Então, ela tinha que ter tomado esse cuidado ao utilizar a marca, de não utilizar a marca de terceiros. E não utilizou. Então, você pode, inclusive, pedir o ressarcimento por esse uso indevido da marca. Da sua marca. E por exemplo, a pessoa registrou lá a marca. Vamos supor que tem alguém já utilizando, mas essa outra pessoa não registrou. Eu vou lá e registro, né? E aí aquela pessoa não se responsabiliza pelo antes. A partir do momento que eu registrei, para frente que ela não pode utilizar mais. É isso? A partir do momento que foi deferido. O seu pedido de registro de marca, ela não pode utilizar mais. Se ela utilizou, ela tem que parar. Ela tem que parar. Se ela não parou, porque, por exemplo, às vezes a pessoa nem tem conhecimento que aquela marca está registrada. Às vezes é uma pessoa de um outro estado, né, que não tem conhecimento. Você pode, inclusive, esse período que ela ficou utilizando a marca e que você já tinha o registro, pedir a indenização pelo uso indevido da marca. Mesmo que ela não sabia. Mesmo que ela não sabia, porque o que a regra, né, é que muito não é divulgado, mas a regra é que assim, que quando você lança uma marca, né, inicia uma empresa, você já tem que tomar esse cuidado, né? Você não pode alegar, eu não sabia. Por quê? Porque essa pesquisa no órgão é uma pesquisa pública. Toda e qualquer pessoa consegue fazer, verificar se aquela marca tem dono ou não. Né? O órgão ele permite essa pesquisa. É uma pesquisa simples que você faz no órgão. Então, não é justificativa, eu não tinha conhecimento. Entendi. Entendeu? O certo é você se precaver, o certo é você verificar se aquela marca tem dono ou não. Mas quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, você pode abrir com qualquer nome. Essa consulta parte do empresário, do empreendedor. Ele que precisa fazer essa consulta. Isso. Não é barrado, por exemplo, eu vou colocar uma marca lá, vou abrir uma empresa com tal nome. Uma marca que seja. Não é barrado se tiver outro. Não, porque o INPI, ele não faz essa... É diferente. É diferente, né? Tá. Porque as empresas, elas são abertas perante a junta comercial, né? Certo. Exceto, né, por exemplo, o escritório de advocacia, que não é. O órgão regulador é a Ordem dos Advogados. Certo. Mas, por exemplo, as demais empresas, ela faz perante a junta. A junta, ela não vai fazer essa análise. Entendi. Você colocou lá como nome fantasia um nome que já é utilizado por uma outra marca, a responsabilidade é sua. Entendi. Né? Então, não tem essa análise, não é um obstáculo. Por isso que tem tanto problema, às vezes, com o registro de marca. E o que é importante também falar é que, assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas a minha marca muda a forma, né? Como a letra, a grafia, ou, por exemplo, o nome é igual, mas a logo é diferente. Não importa. Por quê? Para o NPI, tudo que possa causar confusão no consumidor é barrado. Entendi. O que o NPI quer garantir é o quê? Que o consumidor, quando contrate aquela marca, ele esteja recebendo aquele produto. E que ele não corra o risco de acreditar que está contratando uma marca e recebendo um produto de terceiro. Entendi. Então, tudo é analisado. Por isso que é analisado, inclusive, a fonética. Porque, muitas vezes, assim, o escrito não é idêntico, mas a fonética causa confusão. Certo. Então, também é analisado. O registro da marca é mais para garantir ao consumidor que ele não vai ser enganado, que aquela marca é a marca que ele realmente contratou, que ele realmente adquiriu e tudo mais. Então, assim, até a gente brinca, né? Marca sem registro é marca sem dono. Porque, infelizmente, existem pessoas que são oportunistas
e que vem uma marca se destacando e vem que aquela marca não tomou a precaução de ser registrada, a pessoa vai lá e pede o registro. Aí, muitas vezes, esse dono, esse empreendedor que é dono dessa marca, não sabe nem a necessidade do registro. Então, assim, ele nem está atento se alguém está pedindo o registro da marca dele lá para poder fazer a oposição. Sim. Porque, infelizmente, né, ou felizmente, que assim, antes não era muito divulgado essa questão de registro de marca, né? Hoje, com a internet, com as redes sociais, hoje você vê uma preocupação maior porque as pessoas passaram a tratar mais desses assuntos, né? Até porque o alcance é maior, né? O Sim, alcance de pessoas sim. é maior, né? Mas o que antes acontecia era assim, o empreendedor ia lá 20 anos com aquela marca e ele sequer sabia que tinha um órgão que regulamentava, que protegia aquela marca. E aí chega uma pessoa oportunista e fala, nossa, olha essa marca. Né? E aí e a marca ela tem valor, você pode inclusive vender. Olha. Então, o que tem pessoas que fazem? Olha o grau, às vezes, né, que às vezes a gente não pensa que tem pessoas tão oportunistas. Verdade. O que a pessoa faz? Ela sabe que, por exemplo, aquele empreendedor tem 20 anos a marca, ele tem todo um custo de tudo. Tem custo de publicidade, tem custo de layout, tem custo de fachada, tem de tudo, né? E aí tem toda a energia que ele dedicou ali para construir aquela marca. Ele vai lá e registra, e ele chega e vende para você. Você já é dono da marca, mas você não registrou. Ele é o dono. Ele vai falar, então, olha, você prefere gastar para refazer tudo isso e começar do zero com uma nova marca? Ou você me paga aqui tantos mil pela marca? Eu te vendo a sua própria marca. E a quantidade de anos que ele utilizou aquela marca não influencia. Porque a marca está registrada. E é esse que é o problema, que às vezes o desconhecimento faz com que a pessoa, por exemplo, nesse tempo de publicidade ali que o NPI dá de 60 dias para oposição, tem pessoas que nem sabem, que precisam acompanhar ali se alguém está pedindo o registro da marca. Então, a pessoa não se opôs. Por exemplo, se a pessoa tivesse conhecimento, saiu lá os 60 dias para oposição, ela vai lá e se opõe. Olha, eu me oponho porque eu tenho essa marca há tantos anos, junta a documentação, ok. Mas se a pessoa não registrou, ela sequer sabe da existência do NPI. Então, como que ela vai se opor, entendeu? Entendi. Então, hoje, o que nós aconselhamos é assim, se você teve uma ideia, você vai lançar um empreendimento, você vai lançar uma empresa, você vai lançar uma marca, antes, peça o registro. Porque, infelizmente, as pessoas são extremamente oportunistas. Para você ter uma ideia, num podcast que eu vi recentemente, um influenciador super conhecido, estava relatando justamente essa questão dos oportunistas, que ele foi e falou que ia lançar uma academia, né? E aí a pessoa que estava conversando com ele, o entrevistador, falou, nossa, mas qual que vai ser um nome, né? Fala pra gente, conta. E ele pegou e falou umas sugestões de nome que ele estava analisando. No outro dia, ele entrou no NPI, todos os nomes que ele falou já tinha pedido de registro de marca. Olha isso. O porquê que a pessoa fez isso? Porque ela sabia que ela poderia, essa marca, ele ia querer a marca e ele ia vender. Então, a marca, ela tem valor, entendeu? Tem valor. Às vezes a pessoa fala assim, não, é só um nome. Não, ela tem valor, ela pode ser cedida, ela pode ser vendida. E isso é um assunto muito importante, porque, assim, na sua experiência, as pessoas não procuram registrar as suas marcas por falta de informação ou por valor, é caro, é um valor que é muito alto. Por que as pessoas não registram as marcas, na sua opinião, assim? Que você tem acompanhado as pessoas que te procuram, é falta de informação mesmo? Eu creio que a falta de informação e, às vezes, a pessoa ela pensa que ela precisa ser grande para registrar a marca. Certo. Né? Então, ela pensa assim, não, eu sou pequeno, eu estou aqui no meu bairro. Sabe, ela não entende que, assim, todo negócio é exponencial, né? Tem uma outra frase de internet que fala assim, quem nasce grande é filho de baleia. É verdade. Então, assim, todo mundo nasce pequeno. E todo mundo que empreende quer ser grande. Ninguém empreende para ser pequeno para o resto da vida. Você começa menor e você vai se desenvolver e quando você vê, você já se tornou grande. E aí? Aí dá tempo de você recuperar? Porque, assim, você concorda que a parte mais difícil de um negócio é quando você é pequeno. Porque na hora que você se torna grande, as coisas já
São outras dificuldades. E aí você vai perder todo esse tempo que você passou, a parte mais difícil, perder sua marca, porque você se tornou grande e ali você não conseguiu E aí você vai ter que registrar. começar do zero de novo. Começar do Do zero de zero. novo. Entendeu? Então, eu acho que uma das questões é isso. É, às vezes, a pessoa achar que por ser pequeno, ela não precisa registrar, né? E não contar com esse crescimento que uma hora acontece, porque se você está se esforçando, é uma consequência, não tem como. E aí desvalorizar, mas para quê? Para que eu vou investir nisso agora? Né? Então tem muito isso, sabe? As pessoas acabam pensando que é algo desnecessário, quando na verdade não é, porque a marca é tudo na empresa. A partir do momento, você pode ter uma empresa ali consolidada, a partir com funcionários, com local físico, com fachada, com clientes, com tudo. Se alguém chegar e te notificar, sua empresa ela deixa de existir. Olha isso, como isso é importante. Do dia para a noite, aquilo que você construiu, toda aquela estrutura. E aí, quando você faz uma nova empresa, você vai ter que gerar confiança, credibilidade e reconhecimento no mercado tudo de novo. Tudo de novo, né? Eu até sempre cito uma questão, né, que também foi muito divulgado, né, nas redes sociais, a questão da dona da Sodier, né, porque ela é muito clara em relação a isso, né, que ela diz que ela tinha empresa que era Sensações Bolos, né, na época. E aí ela se desenvolveu, começou pequena, foi desenvolvendo, vendeu franquia, isso para todo o Brasil e uma potência, né? Todo mundo lembra das Sensações Doces, que eram bolos maravilhosos, que ainda sou fã. Maravilhoso. Mas... E aí, do dia para a noite, quando ela foi pedir para registrar a marca, ela não tinha como registrar. Por quê? Por causa do bombom Sensações. Que já era registrado. Já era registrado. E o NPI, ele analisa por classe, né? Então, o bombom, ele está dentro da classe ali dos bolos, né? E aí, do dia para a noite, aquela empresa, aquele nome que ela, inclusive, vendeu, franqueou, deixou de existir. E aí ela narra, né? Ela fala assim que... Como que ela ia chegar para todos os franqueados dela, que ela vendeu, que acreditaram no negócio dela, que investiram no negócio dela e falar assim, não, então, o que eu te vendi não existe mais. Ontem existia, hoje não existe. E aí ela fala que ela teve um prejuízo de 3 milhões. Para quê? Para alterar tudo, porque ela teve que alterar a fachada. Hoje a gente sabe, uma fachada simples é 20, 30 mil reais para fazer uma fachada de um estabelecimento. Ela teve que fazer isso de todos os franqueados. Teve que arcar com todo o prejuízo. Todo o prejuízo de readequar aquela marca, né? Então, embalagem, a parte visual. E aí, do nada, as pessoas começaram a ver. Saiu de Sensações, virou Sodier, que são as iniciais dos filhos dela, salvo engano. Mas... é uma marca que se consolidou? Sim, mas você concorda que naquele momento as pessoas ficam assim, mas por quê? Nossa, ontem era Sensações, hoje é Sodier. Então, até você provar que não houve nenhum problema, né? Que, na verdade, foi só uma mudança de marca. A frustração também, né? O cansaço dela, a energia, o tempo que ela teve que refazer tudo aquilo. E imagina assim, a preocupação realmente, né? Porque... tem pessoas que entendem, tem pessoas que já falam, não, mas como assim? Como que você me vendeu algo que agora não existe? Né? E se você pegar pelo exemplo que começamos pequeno, ela diz que ela começou na porta da casa dela vendendo bolo. Então, ela começou pequena. Sim. E se tornou... E olha o tamanho que é. O que é hoje, né? Então, eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque... às vezes as pessoas não conseguem mensurar realmente a questão do prejuízo. Né? Do prejuízo financeiro e do prejuízo de começar novamente do zero. Você vai ter uma estrutura, você tem a estrutura, mas a credibilidade, a confiança está naquela marca. Então, você tem que começar do zero a reconstruir, a convencer as pessoas que, embora o produto seja o mesmo, só mudou a marca, mas a pessoa ela precisa entender que realmente o produto é o mesmo. Que não mudou a dona, que não mudou o conceito, é só essa questão.
Que conversa gostosa e tão produtiva, viu, Natasha? Assim, quanta informação importante. Nós estamos quase chegando aí no nosso final, mas assim, muita coisa assim importantíssima para qualquer tipo de negócio, né? Porque provavelmente muita gente que está assistindo não tinha dimensão desse fato. Então, mais uma vez, muito obrigada por tanta informação boa. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse assim, para quem está começando a empreender, seja na área de advocacia ou qualquer outra área, o que você deixaria assim, de inspiração para essa pessoa? Como que ela deve seguir, né, esse instinto? Porque é um instinto, né, o desejo. O que você falaria para elas? Eu creio que, assim, se você tem o desejo no seu coração, você tem que lutar até o fim, com todas as forças, ter persistência, né? Porque entender que nada acontece do dia para a noite, então tudo é reflexo de um esforço contínuo, da sua dedicação, da sua disciplina, né? Da sua energia dedicada ali. E entender que todos nascem pequenos e vão se desenvolvendo, né? Então, obstáculos vão acontecer a todo momento, né? Então, em algum momento você vai ter algum problema pessoal, em algum momento é profissional, mas é justamente a sua capacidade de se adaptar a essas situações que vai fazer com que você não desista daquele seu sonho. E se realmente, tá? Eu acho assim, todo sonho é para ser realizado, né? E a gente encontra maneiras. Eu acho que a partir do momento que você dá o primeiro passo, as coisas acontecem, sabe? Então, as pessoas certas vão vir, elas vão te auxiliar. A gente tem que entender que somos seres que precisamos uns dos outros, né? Então, nós ajudamos e somos ajudados a todo momento. E, assim, todo mundo tem o que contribuir, né? Então, eu penso muito assim, que qualquer lugar que eu vá, qualquer pessoa que eu converse, ela tem muito a me acrescer. E eu tenho alguma coisa a acrescer a ela. Experiências, elas são para serem compartilhadas e as coisas, né, as atitudes que são boas, elas devem ser replicadas, né? Você deve ter suas inspirações para continuar e seguir e chegar no seu objetivo. Então, eu penso que eu sempre falo, desistir não é uma opção. Se estiver difícil, vai embaixo do chuveiro, fica 20 minutinhos lá, chora, ergue a cabeça, passa um batom, arruma o cabelo e segue em frente. Não é verdade? Porque, assim, se formos lamentar, ficamos estagnados, né? E eu acho que ficar estagnado não é uma opção e o sucesso, ele acontece, né? E o sucesso, ele é muito particular. Eu penso também muito isso. A gente sempre tem que usar a nossa régua, não a régua do vizinho, não a régua do amigo, porque às vezes a gente entende, né, que fulano é bem-sucedido porque ele tem algo ou conquistou algo, mas muitas vezes você é muito mais feliz e muito mais sucedido tendo menos. Então, apreciar a sua trajetória, né? Porque a trajetória vale muito mais que o resultado. Quando você parar para analisar aquilo que você viveu e aonde você chegou, você vai ver o quanto você é forte, o quanto você é abençoado, né? Então, seria isso. Que bonito isso. Natasha, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria, ainda falando com as pessoas que estão começando, né, a sua visão. Sim. Já 15 anos de estrada, né? Na sua opinião, na sua visão, como que você enxerga assim, o futuro da área nesse avanço todo da tecnologia, né? A gente está desenfreado com esse avanço, né? Sim. E algumas áreas vêm sofrendo esses impactos, né? Na sua opinião, como que você acha que vai ser o futuro daqui? As pessoas ainda podem sonhar em empreender nessa área? Eu entendo que sim. É assim, a inteligência artificial na advocacia, ela não tem como fugir, né? Então, nós vemos que, assim, grandes bancas utilizam da inteligência artificial
uma grande porcentagem ali dos processos. No entanto, o que grandes bancas que eu falo é mais no sentido de escritórios que acabam defendendo bancos, financeiras. Mas o porquê que a inteligência artificial ali ela tem um resultado maior? Porque são processos que eles são mais padrões, né? Então, não precisa uma individualização, um tratamento diferenciado naquele processo. Então, a inteligência artificial ela acaba suprindo isso, porque são modelos que são replicados ali, atualizando ou adequando as informações de cada processo. No entanto, essa advocacia diferenciada, que é uma advocacia onde cada caso é analisado de uma maneira pormenorizada, onde há o desenvolvimento de teses, ela nunca vai deixar de existir. Por quê? O cliente que ele tem o contato com esse tipo de advocacia, ele vai saber valorizar o serviço que está sendo prestado ali e o resultado que está sendo oferecido para ele, né? Então, é uma parte que, particularmente, eu entendo que a inteligência artificial não vai substituir, né? Porque o cliente que aceita e o que não tem objeção à inteligência artificial é um cliente totalmente diferente daquele cliente que tem uma advocacia individualizada. Então, essa parte humana, esse cliente da advocacia individualizada não vai abrir mão, sabe? De ser tratado realmente como uma pessoa ou como uma empresa diferente, que precisa de um tratamento diferente. E hoje as pessoas, elas têm ânsia pelo tempo, né? Então, o tempo é um dos bens mais preciosos que tem. Então, a partir do momento que você dedica seu tempo àquele problema, àquele cliente, buscando uma solução para dar um resultado, ele percebe, é o valor agregado, né? Eu não sou só um número, não está me enxergando só como alguém que vai pagar tanto de honorários. Não, esse profissional está realmente preocupado com o meu problema, ele está me acolhendo. E as pessoas hoje, elas sentem falta de acolhimento, de pertencer. Então, acho esse sentimento de pertencimento vai fazer com que a inteligência artificial não acabe com os advogados dessa parte individualizada, né? Então, particularmente, eu entendo que, né, nessa parte do direito, que as pessoas devem se dedicar sim, não devem desistir de empreender. E é apaixonante, sabe? É gratificante, porque você acaba sendo um agente transformador, sabe? Muitos casos, você vê que você transforma a vida das pessoas com o resultado daquilo que você fez. Então, é muito gratificante. Então, a inteligência artificial vem, não tem como fugir, é uma realidade. Mas é um nicho de mercado diferente. Então, você tem que saber qual que é o nicho que você quer atuar. Não é que é um nicho inferior ou superior. São nichos diferentes para perfis diferentes de profissionais, né? Então, tem profissionais que não vão se adaptar em trabalhar em grandes bancas onde a inteligência artificial é muito utilizada. Por quê? Porque tem esse perfil mais de servir, de pertencer, de acolher. Então, aquilo não preenche aquele profissional. Mas tem profissionais que adoram, porque está dentro do perfil, né? Sim. Então, não são esferas que um diminui a outra, pelo contrário, todas são ótimas no direito. No entanto, eu acho que uma não vai excluir a outra. Perfeito. Eu sou do público que gosto desse atendimento personalizado, né? Eu sou também a favor da tecnologia, super a favor, mas eu, particularmente, como cliente, prefiro os personalizados, de conversar, de saber que tem uma pessoa ali me ouvindo, entendendo qual realmente é o meu problema, qual realmente é a minha necessidade e me oferecendo realmente algo para a minha situação, né? Então, assim, como cliente, eu me coloco nesse público de querer o personalizado, sim. E espero que realmente isso aconteça, né? Então, sim, quem estiver pensando, que tenha esse olhar também, né? De ser o diferente, né? Ser o personalizado, tratar, proporcionar ao cliente a melhor experiência, independente da área que ele escolher. Sim. Natasha, muito obrigada pela sua
paciência, pela sua contribuição, por tanta informação importante para nós, viu? As portas estão abertas, sempre que quiser voltar, sempre que quiser conversar, porque foi maravilhoso a nossa conversa. Sou eu que agradeço. Eu fico assim extremamente grata pela oportunidade. Realmente foi uma conversa deliciosa. Eu só tenho realmente a agradecer a você pela oportunidade e estaremos aqui sempre que for possível. Sempre que quiser, portas estão abertas. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada. E para você que ficou até agora, espero que tenha gostado da nossa conversa. Quanta informação bacana. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações e eu te convido. No próximo episódio a gente vai trazer mais informações e mais gente importante aqui. Até lá!